Ele precisa dele e dele de novo. Ele não precisa do próximo. Ninguém está à altura dele. Ninguém pode chegar ao nível que ele está ou que ele chegou. E aí então, nem Deus também se torna necessário para ele. Então a soberba é algo terrível, maligno, é algo letal para as nossas vidas. Eu quero que você, em nome de Jesus, abra Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo de número 4 e versículo 6. Eu vou ler para adiantar. Tiago 4, 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos, dá porém graça aos. O que Tiago está dizendo é que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Então olha só, todos os dias eu e você temos uma gama de pecados para vencer. Todos os dias eu e você temos uma variedade de desafios para superar. E como nós vamos conseguir sem a graça de Deus? Como vamos conseguir vencer os desafios se nós formos privados da graça de Deus? Deus, todos os dias, a tentação nossa de cada dia é pecado aqui, é tentação acolá, é laço de morte ali. Aí Deus diz: meu filho, continua na minha presença que eu te dou graça. Continua humilde, continua dependendo, continua fazendo de mim o teu Deus, e eu te dou graça. Ele está dizendo que aquele que é orgulhoso, aquele que é autossuficiente, ele não precisa de Deus. Vai precisar de Deus para quê? Ele é autossuficiente, ele não precisa de mais ninguém. Ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é altivo, ele é exaltado. Soberba da vida. Aí Deus vai lá e priva. Como é que diz aqui? Antes da maior graça aos humildes. Portanto, diz Deus, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Deus dá graça. Às vezes no trabalho o diabo tenta nos pegar de alguma forma. Deus dá graça. Continua humilde, continua dependendo, continua buscando. Nunca ache que você é autossuficiente, autoexistente, que não precisa do próximo, que não precisa de uma mão amiga, que não precisa de uma ajuda. Continua dependendo de Deus. E aí Deus vai te dando graça para você vencer as tentações, para você vencer o pecado, para você vencer todos os pecados que são colocados diante de você. Deus vai dar. É Deus que está falando: eu lhe dou graça. Eu lhe dou graça. Agora, o que é eu, o que é você, o que somos nós sem a graça de Deus? Marionetes na mão de Satanás, brinquedos, fantoches na mão de Satanás. Agora, o que faz a diferença na nossa vida é a graça de Deus. Diga assim: a graça de Deus me ajuda a vencer os meus pecados. Diga: eu tenho que continuar dependendo da graça soberana de Deus. Quem está entendendo, diga glória para Jesus.
Ele não consegue ser uma pessoa plena. Ele não consegue ser uma pessoa bem-sucedida. Porque quem pode ajudá-lo ou ajudá-la, está longe dele. Mas quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, não no sentido material, bem-aventurados pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? É aquele que diz: eu não tenho, eu não posso e eu não consigo nada sem a tua presença. Esse Deus dá graça para vencer as tentações. Amém? Olha que coisa interessante. No Novo Testamento existem 3 palavras gregas que transmitem a natureza e as características do orgulho. No Novo Testamento existem 3 palavras gregas que transmitem, que mostra a natureza e as características do orgulho. Primeiro, alazoneia. Repita comigo, diga alazoneia. O que significa alazoneia? Significa presunçoso. Alazoneia, não bote o nome da sua filha de alazoneia. Às vezes acha bonito, né? O nome da minha filha vai ser alazoneia. Alazoneia significa presunçoso, altivo em palavras. É aquele que demonstra soberba com palavras. É aquele que se auto-vangloria, aquele que se auto-exalta, mas com palavras. Na boca dele só quem é bom é ele. Na boca dele só quem tem condições é ele. Na boca dele só quem presta é ele. Ele está dizendo o tempo todo: eu sou bom, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu sou o bambambam. Então ele é um presunçoso. O que é presunçoso? Altivo em palavras, aquele que demonstra soberba em palavras, vive se gabando: eu tenho, eu posso, eu sou e etc. Esse é o primeiro, alazoneia. Segundo, hiperefania, significa arrogante. O que é o arrogante? O arrogante é um ser bem perigoso. É aquele que tem uma visão elevada de si próprio, mas ele não fala com palavras, ele apenas sente aqui dentro que ele é o melhor. Ele é o cara. Ele chega para você e olha para você de cima para baixo. Ele tem um olhar, aquele olhar que menospreza, que despreza. Ele é soberbo, ele é exaltado aqui dentro, mas ele não fala com palavras. Ele é aquele que pensa que de todos que estão aqui, ele é o mais capacitado. Ele é aquele mais bem preparado. E o nome disso a Bíblia dá como hiperefania. Terceiro, aí vem o híbris. Híbris é aquele que é insolente ou injurioso nas atitudes. Ele age contra Deus e seu próximo, rebaixando o seu próximo. Ele é aquele que fala e que sente aqui dentro que ele que está superior ao seu próximo. Amém? Olha que coisa interessante. O orgulho, ele assume 3 formas na prática. Depois dessa breve introdução sobre o que é o orgulho, eu quero falar na prática as 3 formas que o orgulho assume no dia a dia. O orgulho assume primeiro no ser. Repita comigo, diga: no ser, no ter e no saber. Essas são as 3 instâncias que
que pode gerar um ambiente para que o orgulho se instale. É no ser, no ter e no saber. No ser, vamos ver primeiramente no ser. Exemplo, Atos 12, 21, 22 e 23. Abra aí por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos estudar, vamos abrir a Bíblia e vamos aprender que Deus está blindando o nosso coração contra esse mal chamado soberba. Quem encontrou diz amém. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. Amém? Herodes trouxe uma palavra. O rei Herodes trouxe uma instrução para o povo, e ele foi tão enérgico, ele trouxe uma mensagem tão empolgante, que o povo disse: não é um homem que está falando, é o próprio Deus que está falando. Quem está falando aí não é um homem, é Deus. E a Bíblia diz que Herodes pegou esta palavra para si. E quando Herodes recebe esta palavra e não dá a glória devida que é de Deus, a Bíblia diz que um anjo veio e feriu Herodes. Herodes morreu comido de bicho. Quantas pessoas não já chegaram para você e disseram: você é um homem de Deus, você louva muito, você prega muito, ninguém evangeliza como você, ninguém é usado como você, ninguém profetiza como você, e você vai se enchendo, você vai crescendo. E aí, irmão, é por isso que Deus colocou em Paulo um espinho na carne, poliglota. O homem tinha dupla cidadania, mas Deus disse: eu não tiro o espinho da tua carne, Paulo, porque a minha graça te basta. Ei, irmão, não tome aquilo que não é seu. Aleluia. É isso que o orgulho quer fazer, irmão. Se existe uma coisa que eu aprendi: Deus não dá a sua glória a ninguém. Irmão Flávio, o senhor é muito bom. Eu pego o bom, passo aqui e digo: Deus, o Senhor sabe que bom só o Senhor é que é bom. Irmão Flávio, o Senhor é tão bom. Aí eu pego: realmente, eu sou muito bom. E eu não transmito a glória para Ele. O que destrói um homem não é o elogio. O que destrói uma mulher não é o elogio. Mas o que destrói um homem e uma mulher é o seu procedimento depois do elogio. Aí a coisa muda. Chegou para você, bateu no seu ombro e disse: olha, você é o cara, você é o... Rapaz, só tem você aqui no Juazeiro. Não dê a glória não para Jesus, para ver se não morre comido de bicho. Diga assim: eu não vou morrer comido de bicho. Eu vou dar a glória para Jesus. Eu vou dar a glória para Jesus. Dê a glória para Jesus. Herodes disse: realmente eu falei como... Olha, eu nunca preguei assim. Realmente quem falou aqui não foi um homem, foi um Deus. Eu imagino Deus olhando para Herodes lá do céu e dizendo: Herodes, quem te colocou na posição que tu estás? Quem te deu a honra que tu tem, Herodes? E tu queres tomar a glória que é minha? Pois te ferirei e tu morrerás comido de bicho. Porque a glória do Senhor Ele não reparte, Ele não divide, Ele não dá a ninguém. E aqui Herodes achou que era: realmente eu é que sou o bom.
realmente o negócio está andando porque o negócio aqui, o segredo todinho está em mim. E aí a gente começa a achar que tudo está girando ao redor de mim. E é um perigo, porque tudo no reino espiritual e tudo na igreja gira em torno de Jesus. É de Jesus Cristo. E aí ele diz: ele tomou a glória que era de Deus. Aqui está o orgulho do ser, ele achar que era Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 12, 14 e 29. Marcos. Quem não teve a oportunidade de ler a Bíblia, vai fazer isso agora. Marcos 14. Nós estamos falando sobre soberba da vida. Marcos 14, 29, 30, 31. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando sobre as 3 formas práticas do orgulho. Eu estou no primeiro, no ser. Olha que coisa interessante. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Olha o ser. Olha o ser. O que Pedro estava dizendo é: eles podem, menos eu. Pedro estava falando de 11 apóstolos. Pedro estava apontando para 11 discípulos. Pedro estava apontando nada mais, nada menos do que os 11 apóstolos. Eles podem falhar, eles podem te negar, menos eu. Olha a visão de Pedro relacionada ao seu próximo, com relação ao seu próximo. Olha a visão de alguém orgulhoso no seu ser. Olha a visão de um orgulhoso. Olha como é a visão de um orgulhoso com relação ao seu próximo. Eles falham, eu não. Eles negam, eu não. Ah, eles podem não vir, mas eu venho. Eles podem não ir, mas eu vou. Eles podem abandonar, mas eu não abandono. Olha a visão de um orgulhoso. Na visão, na perspectiva de Pedro. Aí o que ele diz aqui, ó? Marcos 14. Olha o que ele diz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele, com mais veemência, ele não aceita, irmão. O orgulho do orgulhoso, ele não aceita. Ele é orgulhoso, ele diz: olha, mas ele falou com mais veemência. Ele retruca, ele reluta. É um problema. Você já prestou atenção que os orgulhosos, eles são relutantes? Porque para ele reconhecer que ele está errado, que ele está equivocado, para ele isso não é concebível. Ele não aceita. Ele não aceita a repreensão. Jesus está dizendo: meu filho, você vai me negar? Vou não, eu? O senhor está equivocado. O senhor não me conhece não, Jesus. Sou o Pedrão, o Pedro, Petros Romano. Não, o senhor não está me conhecendo não. Eles falham, menos eu. Aí ele diz assim, ó, falou com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. Aqui está o retrato de uma pessoa orgulhosa no seu ser. Ele se acha mais superior do que os demais. Ele se acha que o seu QI, o seu conhecimento acadêmico, sua preparação pode lhe deixar numa posição mais elevada, superior aos demais. Ele se acha melhor. E isso é o retrato de uma pessoa orgulhosa no seu ser. Quem está entendendo, diga amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Provérbios 16 e versículo 18. Provérbios 16,
Provérbios 16 e versículo de número 18. Provérbios 16 e versículo de número 18. Quem é que pode ler aí? Com voz de trovão, lê aí para mim. Lê aí, irmã Amanda. Amém? Ele está dizendo que a soberba precede a ruína. A altivez do espírito, a alma inchada, o coração inchado, exaltado, olha o que ele diz: precede a queda. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: tem como saber se você vai cair ou não? Tem como saber se eu vou cair ou não? E como é que eu faço isso? Vai lá no teu coração e dá uma olhadinha se você encontra algum resquício de soberba e altivez. Se tiver alojado no meu coração, se tiver alojado no teu coração qualquer fragmento de soberba, ela está anunciando: é pouco tempo para você cair, é dias para você vir ao chão. Por que, irmão? Porque Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. Se o meu coração tem soberba, se o meu coração é altivo, se eu sou jactante, se eu sou exaltado, então isso que está no meu coração é o que vai me derrubar e me tirar da presença do Senhor. A soberba anuncia a nossa queda. Ei, se você olhar para dentro do seu coração aí e você enxergar alguma coisa parecida com soberba, tira imediatamente daí. Tira, porque isso pode ser a tua ruína, a tua queda. Tira isso do teu coração. Quem está entendendo, diga glória para Jesus. A soberba precede a queda. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 18. Vamos passear na Bíblia. Lucas capítulo 18. Olha o que a soberba faz com um camarada que acha ser melhor do que os outros. Olha o que a soberba faz com uma pessoa que acha ser melhor do que o seu próximo. Lucas 18, versículo 9 e 14. Quem encontrou diz amém. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Lucas 18 e versículo 9. Nós estamos falando do ser. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem de misericórdia de mim, que sou pecador. Tem de misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos
que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus abate o soberbo. Repita comigo, diga: Deus abate. Interessante que esse tipo de pecado aqui, Deus não manda anjo, Deus não manda querubim, serafim, arcanjo. O próprio Deus vai tratar, o próprio Deus vai abater. Deus abate o soberbo, é Deus quem trata. Às vezes eu imagino que os anjos, né, que quando vê um negócio desse, quer, deixa eu ir, não, fica aí, quem vai sou eu, é Deus quem vai tratar. E aqui nós estamos diante de um homem que está se achando, ele acha ser melhor do que o seu semelhante, e aí ele faz uma oração: graças te dou, porque eu sou superior, meus irmãos. Graças a Deus, na congregação, na igreja em que eu te sirvo, o mais espiritual sou eu, aquele que tem mais revelações também sou eu, o que mais jejuma, o que mais ora, o que mais lê a Bíblia. E aí ele vai começando a fazer a sua oração. Enquanto isso está lá o pobre do publicano dizendo: Deus, eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu sou pecador. E aí Deus disse: qual dos dois saiu justificado para a sua casa? Aquele que a si mesmo se humilhou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: o segredo é se humilhar. Não adianta se exaltar. O exaltado, Deus vem pessoalmente abater ele. Deus vem pessoalmente abater aquele que se exalta, aquele que se acha ser mais do que o próximo, aquele que se acha ser mais capacitado, aquele que acha que a obra está crescendo por causa dele, que a coisa está acontecendo por causa que ele está ali, que a presença dele, enfim, Deus vem pessoalmente abatê-lo. Agora nós vamos falar do ter. Nós falamos do ser. Agora nós vamos falar da forma do orgulho na prática do ter. Abra Daniel, capítulo 4, 28. Daniel. Irmão Flávio, Daniel não tem aqui na minha Bíblia não. Vai caçando que ele aparece. Daniel, capítulo de número 4. Quem encontrou? Versículo de número 28. Quem pode ler? Do 28 ao 30. Daniel 4, do 28 ao 30. Leia aí. Leia aí no nome de Jesus. Está vendo aí, irmãos? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Nabucodonosor disse: eu tenho, eu fiz, eu tenho. Aí olha a resposta de Deus para Nabucodonosor. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão
comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. O homem tem que reconhecer, irmão, que quem dá é Deus, que quem faz é Deus, quem levanta é Deus. Você chegou aonde você chegou hoje, meu irmão, por causa dele. Dê a glória para ele, dê a glória para ele. Aleluia. Você só tem o que você tem hoje, irmão, por causa dele. Oh, irmão, é ele que faz passar, é ele que tira, é ele que abate, é ele que exalta, é ele, irmão, que faz o homem descer. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui, capítulo 5 de Daniel, versículo 20. Mas quando o seu coração se exalçou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. O que é que provérbio diz? Que a soberba procede à queda. Nabucodonosor caiu por causa da soberba. O seu coração se endureceu, e quando o coração dele se endureceu por causa da soberba, ele achou que não precisava mais de ninguém. E aí foi aonde aconteceu a sua queda. Amém? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo de número 12. De 16 a 21. Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. Eu vou ler para podermos correr mais um pouco. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, porque a terra dele produziu com abundância, ele produziu muitos frutos. E disse: farei isto, eu vou derrubar os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem disse à sua própria alma: eu tenho, eu possuo, eu agariei, eu juntei, eu recolhi, eu tenho. E aí ele descansou nas suas posses. E o segredo nosso, irmão, é descansar no nosso Deus, é descansar em Deus. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não bote a sua confiança naquilo que você tem, bote sua fé em Deus. O que nós temos, irmão, é passageiro. O que nós temos é hoje, não é amanhã. Mas o que nós recebemos de Deus, passarão os céus e a terra, mas Ele vai permanecer dentro dos nossos corações. O que nós recebemos de Deus dura para sempre. O que Deus entregou a você, nem ladrão rouba, nem traça corrói, irmão, porque está depositado no banco celestial. Aqui o ladrão rouba, aqui a traça corrói,
mas aquilo que nós juntamos na presença do Senhor está lá guardado, é o nosso bom depósito, e em breve nós vamos aproveitar, regozijar de tudo aquilo que nós juntamos lá no céu. Aquele homem de Silô disse: goza-te, alma. E a palavra de Deus diz que uma voz do céu disse: louco, que tu tens preparado para quem será? Pega na mão desse crente aí, em nome de Jesus. Pega na mão desse crente, em nome de Jesus, e diga assim: comece a juntar lá no banco do céu, comece a juntar lá no celeiro de Deus, comece a fazer depósito lá no céu. Tem um memorial diante de Deus, tem um memorial diante de Deus, e Deus vai olhar esse memorial nesses dias e vai dizer: este é o homem, esta é a mulher a quem o rei deseja honrar. Aleluia. Tem um memorial diante do Senhor, meu irmão. Não confia no que você é, não confia no que você tem. Deixa de ser orgulhoso, irmão. Comece a confiar em Deus. Aleluia. Ei, todos nós temos na nossa vida alguma fagulha de orgulho para vencer. Todos nós temos alguma área da nossa vida que o orgulho está predominando, e muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque temos que vencer esse orgulho. Amém? Olha que coisa interessante. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. A gente acha que quando a gente fala do ter, eu não estou falando do ter monetário, eu não estou falando dos bens materiais, porque tem gente que não tem e é orgulhoso. Sabia? Olha, eu sou faxineiro, mas ninguém no mundo faz faxina como eu faço. Não nasceu ainda. Um jardineiro não tem bens materiais, mas muitas das vezes pode ser orgulhoso. Rapaz, o meu jardim é o mais belo de todos, porque sou eu que cuido. Então, quando a gente fala do ter no sentido de orgulho, não é também na questão financeira, mas é justamente na questão dos dons que Deus nos deu. Deus nos aparelhou de talentos, dons, e às vezes a gente acha que esse talento e esses dons são nossos, e aí nos orgulhamos, e aí é onde mora o perigo. E aí nós vamos ver aqui em 1 Coríntios que tinham irmãos se orgulhando, brigando na igreja por causa dos talentos que Deus deu. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. Olha aqui que diz aqui, 6 e 7. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhante a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? O que Paulo está dizendo, o que você recebeu não é seu, foi dado por Deus. E como é que você está gloriando como se você não tivesse recebido de Deus, como se fosse algo natural seu? Não, eu e você não temos nada se não for dado do céu. Paulo está dizendo, o talento que Deus deu é para a edificação do corpo. Mas tinha gente dentro da igreja de Coríntios dizendo, eu louvo melhor do que ela, eu louvo melhor do que ele, eu canto melhor do que ela, eu prego melhor do que ele. E isso, irmão, está se alastrando nas igrejas. É uma verdadeira competitividade nos altares. Você quer ver a igreja aí voar? Você comece a falar
sobre que fulano louva melhor do que cicrano, fulano prega melhor do que beltrano, e começa uma guerra se degladiando por causa dos seus dons. E Deus olha lá do céu para isso, irmão, e eu imagino que Deus fica muito triste com a situação dessa. Em Deus ver que Ele distribuiu os seus dons para cada um de nós, para que o corpo, a obra do Senhor fosse edificada, e em vez disso, nós estamos competindo um contra o outro. Nós estamos competindo com o irmão. Ei, você sabia que eu oro mais do que você? Tu ora quantas horas, irmão? 3. Chega nem aos meus pés, eu oro 8. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmão. Soberba. Paulo diz, pelo amor de Deus, não fiquem soberbos. O que vocês têm não é de vocês não, foi Deus que deu. Você está cantando bem assim, minha irmã? Então louve a Deus, que foi Ele que te deu essa voz. Ei, meu irmão, você prega bem, ganha muitas almas para Jesus, então louve a Deus, que foi Ele que te deu. De você não tem nada. Eu não tenho nada. O que é o homem para que Deus se compadeça dele? Diz o salmista. O que é o homem para que Deus se compadeça dele? O homem não é nada, irmãos. Amém? E a gente se acha tanta coisa, onde na verdade não somos nada. Não se glorie com os talentos que Deus te deu. Amém? Agora nós vamos encerrar com no saber. Nós falamos sobre o ser. Pessoas que acham que são e por isso se orgulham. Pessoas que acham que têm e por isso se orgulham. E pessoas que acham que sabem demais e por isso se orgulham. E como exemplo de uma pessoa que achou que sabia demais, não é Gamaliel, não é Paulo. Gênesis 3 e versículo 6. O nome dessa irmã é Eva. Eva achou que sabia demais. Gênesis 3 e 6. Orgulho no saber. Quem encontrou, diga amém. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? Para dar o quê, irmãos? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que seria de nós se não fossem as mulheres? Aonde estaríamos? No paraíso. Não é assim? Ainda bem que minha esposa não está aqui, viu? Eu só falei isso porque ela não está aqui. Irmãos, Deus não falou de todas as árvores que há no jardim. Pode comer de todas, menos. Isso aqui é um decreto de Deus. Isso aqui é um decreto. Deus deu um decreto. Deus deu uma ordem. Isso aqui é lei. É lei, é mandamento. De todas as árvores que há no jardim podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, Deus? Porque no dia em que vós comerdes, vós morrereis. Deus disse: não vá porque você morre. Eva disse: não é bem assim. E vendo o fruto, ela disse: a árvore é boa. Deus disse: morre. Ela disse: não, morre não. Sabe como é o nome disso aqui? Relativismo de pecado. Peraí, irmão, ó, eu já estudei muito a Bíblia. Ah, irmão, quem mais conhece de Bíblia sou eu. E não é bem assim. Não é que isso seja pecado. Aí ele começa a relativizar o pecado. Irmão, o que é pecado para você não é pecado para mim. O que é pecado para Deus não é pecado para mim. Deus disse que não podia comer, mas espera aí, a árvore é boa. A árvore é desejável.
E Deus dizendo: não coma, porque no dia em que você comer, você morrerá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as mentes mais brilhantes, os homens mais sábios, inteligentes que existem, na sua grande maioria são ateus. Por que eles são ateus? Porque eles acham que a palavra de Deus é algo insignificante. Insignificante. Algo que pode ser fábulas. Homens que acham que sabe mais do que Deus. O soberbo que acha que tem conhecimento, ele acha que sabe mais do que Deus. Deus disse: não vá. Ele disse: não é, o senhor está enganado, o senhor não está vendo direito, o senhor calculou errado. Não é que morre, eu não vou morrer, eu vou porque eu sei. E aí tenta relativizar o pecado. Gente que acha que Deus não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. E aí Eva disse, vendo a árvore que era boa para dar entendimento, comeu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: comeu sabendo que era pecado. Aqui nós temos o procedimento da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Romanos 21 e 22. Romanos 21 e 22. Por isso, irmão, que Jesus disse que todo pecado cometido contra o Filho será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Romanos 1, 21 e 22. O que diz? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Aqui, irmão, a soberba é o motivo pela blasfêmia do Espírito Santo. Soberba, achar que você já sabe mais do que Deus, é você conhecer a Deus e não glorificá-lo como sendo Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha que coisa interessante. Eu quero agora encerrar falando de um personagem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Se nós estivéssemos agora diante de um tribunal, por qual desses Deus nos enquadraria? Pela soberba do ser, pela soberba do ter, ou pela soberba do saber? Achar que somos mais sábios do que os outros. Pessoas que têm um conhecimento altíssimo, chega perto de um irmão que é semi-analfabeto, e aí começa a falar de coisas que o irmão não tem entendimento, só para humilhar o irmão. Eu já vi situações como essa. O nome disso é soberba. O nome disso é exaltação. O nome disso é altivez. Irmão, eu quero aqui falar da rebimboca da parafuseta. Irmão, o nome disso é soberba. É você dominar um assunto, é você saber um assunto, aí você vai para cima do irmão que é humilde, conhecimento pouco, e aí você começa a questionar o irmão, começa a testar o irmão. O nome disso é soberba do saber, e Deus está vendo isso. Amém? Olha aqui, em qual desses Deus nos enquadraria? Será que em um, em dois ou nos três? Mas eu conheço um que foi pegue nos três. Ezequiel 28, abra sua Bíblia, Ezequiel 28, e aqui eu encerro. Ezequiel 28. Satanás, ele foi soberbo no ser, no ter e no saber.
Vamos ver aqui, Ezequiel 28, do 11 ao 16. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Olha o que Satanás era, irmão. Olha o que Lúcifer era antes de se tornar Satanás: aferidor da medida. Ele era o padrão de perfeição. Quando você chegava diante de Deus e dizia assim: Deus, me mostra alguma coisa perfeita, Deus olhava e dizia assim: olha para Lúcifer, ele é o aferidor, ele é a medida, ele é o exemplo de perfeição, aferidor da medida. Olha que coisa interessante. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. Aqui está o que? O saber. E perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aqui já fala do ter. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Aqui está o ser. Ele era querubim ungido. Anjo, arcanjo, querubins e serafim. Ele tinha algo a mais do que todos. O que era? A unção de Deus. Ele era ungido por Deus. Ele tinha algo a mais que diferenciava de todas as outras criaturas celestiais. Olha que coisa interessante. Para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lhe lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, o querubim protetor, entre pedras afogueadas. Satanás tinha saber demais, ter demais, e ele era demais. E entrou o orgulho, soberba. E muitas das vezes, irmão, a gente acha que a soberba é dizer assim: Deus, sai daí que eu vou me sentar. Não. Soberba, colocar Deus de canto, muitas das vezes é desobedecê-lo. Quando você diz para o seu pai: eu não vou fazer isso, você não está dizendo que a partir de hoje você é o pai da sua casa. Não. Mas você está dizendo: eu não vou lhe obedecer, eu não vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E aí, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Soberba é você achar que você pode viver sem Deus. E nós não podemos viver sem Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Escute isso. Diga assim: em primeiro lugar está o ouro, em segundo lugar está a prata, em terceiro lugar está o bronze, em quarto lugar está a madeira. Diga assim comigo: em quinto lugar está o barro. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, deixa eu te dizer uma verdade. Você é material de quinta categoria. Você é vaso de barro. Gênesis 3:19. Tu veio do pó, meu filho, e ao pó tu vai retornar. Larga de soberba, larga de exaltação. Quem somos nós, irmão, para se exaltar? Jesus nos fez de material de quinta categoria. Sou barro. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Salmo 19:13, Davi disse: Senhor, guarda-me da soberba. Coloque a mão no coração, diga: Senhor, guarda-me da soberba. Me dê um Lá maior. Lá maior. Diga: guarda-me da soberba, Senhor. Faça essa oração. Lá maior. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Cante, Senhor, cante. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Ó Jesus, nos livra, Senhor, da soberba. Não deixa, Senhor, o nosso coração se encher de exaltação, mas nós queremos encher a nossa boca de gratidão a Ti. Nós queremos, Senhor, Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui de pé esta noite porque a Tua misericórdia, Senhor, está sobre a nossa vida. Se não fosse as misericórdias do Senhor, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Mas nós estamos de pé na casa do Senhor, glorificando a Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nos dá um coração convertido. Converte o nosso coração a Ti. Converte no Senhor e nós seremos convertidos. Converte a nossa mente, converte o nosso coração, Senhor. Oh meu Deus, blinda o nosso coração contra a soberba, a altivez. Oh meu Deus, não deixa, Senhor, eu me exaltar, eu achar que posso, que não dependo, que eu tenho, que eu sou. Não, eu estou aqui por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Meu Não deixa a soberba entrar no nosso coração. Nos guarda da soberba, Senhor. Nos livras da altivez. Blinda o nosso coração com a Tua palavra. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Meu Deus e meu Pai, leva o Teu povo em paz para as suas casas. Livra de todo mal, de todo acidente. Ah, meu Deus, nos dê uma noite na Tua presença, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Senhor, e que a cada dia a gente venha diminuir. Oh, e que o Senhor cresça na nossa vida, que eu diminua e o Senhor cresça. Oh Pai, para que a excelência da glória seja para Ti. Senhor, nós somos vasos de barro, Senhor, e o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, a excelência da glória é para Ti. A honra e a glória e o louvor é para Ti. Deus, nos leva em paz para nossas casas e para os nossos lares. Eu Te peço isso pela fé e Te agradeço no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Faça assim com as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, nosso hoje para sempre. E quem vai morar no céu diz amém. Diga amém. A vitória é nossa. Operando Deus. Abrace o seu irmão e diga: você é barro, é material de quinta categoria.